Diferentes estudos apontam entre 5, 8 ou até 12% o percentual, o nível de pessoas que sofrem de algum distúrbio de aprendizado no mundo inteiro. Nós vamos conversar agora com Renata Giardini, que é fonoaudióloga e psicopedagoga e que desenvolveu um método que vem chamando a atenção pelos resultados apresentados, o chamado método das boquinhas, ou, para ser um pouco mais formal, método fonovisuarticulatório. Exato. Renata, qual é a proposta do método? Veja, esse método foi desenvolvido para atender exatamente esse tipo de crianças que não vêm aprendendo por motivos que apresentam patologias, né? Vamos citar algumas só para ilustrar inicialmente. Uma dislexia, um déficit de atenção, para ser um pouquinho mais grave, uma deficiência mental, certo, uma deficiência visual, auditiva. Então, assim, todas as patologias que vão ocasionar aí prejuízos na aprendizagem, principalmente na aprendizagem da leitura escrita, aquisição da alfabetização. Então esse foi, vamos dizer assim, o início desse trabalho, porque eu sou clínica, né? Eu sou uma fonoaudióloga e atendo no meu consultório aquilo que não dá certo, né? Então a escola não está tendo resultados, aí entra com um especialista. Então eu fui atrás de tentar fazer alguma coisa, de tentar fazer que elas aprendessem. Então esse foi a introdução do trabalho. Você disse fono, viso, articulatório. Fono, porque eu trabalho com o fonema, então é um método fônico, tá? Certo. Aquilo que a gente escuta do som da letra. Viso, porque eu vou estar vendo os grafemas, que são as letras, né? Então, e também vou estar vendo toda a boquinha, que eu vou explicar já já. E articulatório, que esse é o grande ganho, né, que a gente tem a acrescentar aí, que é a boquinha, o gesto que a boca faz quando emite o som da letra. O movimento dos lábios. Que é visualizado pelo interlocutor de alguém que está se comunicando. Isso, depois a gente dá exemplos, né, para o público poder entender de maneira mais clara isso. Certo, né? E como surgiu a motivação para você? Veja, né, a gente sempre tem motivações pessoais, né, o meu caso não é diferente disso, né, eu acho que eu fui agraciada aí, né, em ter um filho com dislexia, né, e por ocasião do nascimento desse garoto, né, eu já comecei a perceber que as dificuldades que ele ia enfrentar na sala de aula eram as que os meus pacientes apresentavam no consultório, isto é, estigmatização, né, problemas com a autoestima, né, se achar-se menos inteligente que os demais, né, e eu não queria isso para o meu filho, né, então eu comecei a pensar, vamos dizer assim, em achar algumas soluções que fossem práticas, que fossem fáceis, para que esse garoto não tivesse esse problema aí, como eu via acontecendo no consultório. E aí a gente começa a testar em casa, né? E o fato de ter pacientes, eu comecei a testar, né, empiricamente esse trabalho com os meus pacientes. E os resultados começaram a vir de maneira assim muito clara, muito rápida, que fez com que o trabalho atingisse aí os âmbitos que está tendo a nível nacional, né? Então, antes da gente falar um pouquinho mais, explicar melhor o método, vamos falar da dislexia, que é um problema, inclusive, que foi retratado na novela de grande audiência em 2008, no ano passado. Vamos explicar o que é a dislexia, quais são os sintomas, como os pais podem reconhecer esse problema para tomar as providências. Sim. A dislexia neurofuncional, a gente pode dizer, né? Então, existe um cérebro que trabalha de uma maneira diferenciada em relação aos cérebros ditos normais, né? Porque ditos normais são os mais frequentes apenas, né? A gente tem basicamente dois hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e direito. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da linguagem. Tá? Ele lida com palavras, ele lida com verbetes, ele lida com o léxico. Tá? E ele faz com que os indivíduos aprendam palavras, nós pensamos em palavras. E quando a gente registra, quando a gente escreve, é esse hemisfério que mais está atuante. E ele é o hemisfério predominante na maioria das pessoas não disléxicas. A dislexia, o indivíduo usa o hemisfério direito, tá? Então, existe todo um histórico aí, né, de migração desses neurônios aí intrauterinamente aí, que existe um desenvolvimento desse hemisfério direito para utilizar a aprendizagem de palavras. E esse hemisfério direito não é um hemisfério capacitado para isso, tá? Então, esse hemisfério direito, em vez de ele ser palavras, ele é sensorial. Então, esse indivíduo disléxico, ele aprende não só pelo que a gente chama das palavras, mas pelas sensações que as palavras causam, tá? Então, uma palavra, eu costumo dar o exemplo, pato, né? Pato,
Você escuta pato e eu falo para você, escreva pato. Você registra P-A-T-O e pronto. Né? Um hemisfério direito não funciona. Eu digo pato, o indivíduo vê o pato, ele sente o pato, ele pode, por exemplo, começar a fazer quen, 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 né? Ou ele pode falar para você que pato come bichinho e o marreco migra, sei lá, né? Então é um hemisfério que vai muito além. Isso é a dislexia, é a aprendizagem não limitada aos parâmetros. Dislexia, então, nada tem a ver, não sei se se usa esse conceito ainda, com o coeficiente de inteligência. Não, é muito bom você falar isso, né? Porque existe, assim, um preconceito, né, de crianças que apresentam dislexia, que vão ter um rendimento escolar abaixo dos outros, porque não são inteligentes. Não, isso é completamente equivocado, né? Para ser disléxico, a primeira coisa que você precisa ter é uma integridade cognitiva, isto é, você precisa ter uma inteligência normal ou muitas vezes até acima, pelo fato de você lidar com esses dois hemisférios. Então, descarta-se um indivíduo que apresenta algum tipo de retardo, algum tipo de atraso mental. Não pode ser disléxico. Tá? Entendi. Apenas por curiosidade, qual seria o hemisfério da razão, o racional, e o hemisfério da criação, o criativo? Exatamente. O direito seria o criativo. O esquerdo é o razão. Tá? O esquerdo, razão. O certo. direito seria o criativo. Entendi. Por isso que os disléxicos são extremamente criativos, inventivos. Eles não param só com aquilo que você está querendo que ele faça. Ele vai muito além daquilo. Perfeito. Então, eu tenho uma visão bastante assim positiva da dislexia, né? Então, eu faço questão de mostrar que o disléxico tem a saúde, que tem a acrescentar na aprendizagem. Ele tem falhas? Claro que tem, que é para isso que eu desenvolvi o trabalho. Tá? Mas assim, a gente vê com muita tendência as escolas só verem o lado que ele não está fazendo, né? O lado ruim. Então, uma mãe receber a notícia de que o filho tem uma dislexia é uma catástrofe. Não é uma catástrofe. Como os pais, a mãe, o pai, podem identificar a dislexia em um filho? Quais os sintomas que podem ser identificados? É bem isso mesmo, são sintomas que vão chamar atenção para o quadro, né? Porque não é um quadro que é detectável em exames, tá? Tanto que existe uma controvérsia grande na literatura, existem neurocientistas aí que dizem que a dislexia não existe, porque você não tem um exame específico que a comprove, né? Em termos de imagem, neuroimagem, por exemplo, né? O que são os sintomas? Né? No desenvolvimento da criança, desde pequena, você já começa a ver um senso de organização léxica, né? Então, por exemplo, a criança arruma os carrinhos junto com os carrinhos, ela arruma as bonecas junto com as bonecas, né? O disléxico não tem essa intenção lexical, a organização dele, ele está completamente fora desses padrões. Então, ele é desorganizado por natureza, né? Ele vai, na questão fala, não ter vamos dizer assim, assertividade. Às vezes ele está contando uma coisa e você não está entendendo o que ele está falando. Ele quer dizer uma coisa, mas ele está falando outra. Às vezes faltam elementos, às vezes ele começa a contar do fim para o começo, né? E isso começa a chamar a atenção. As questões espaciais, o disléxico tem muita dificuldade, então ele fica meio perdido. Por exemplo, ele está na sala de aula, ele volta para o banheiro, ele não sabe mais aonde ele está, tá? Ele fica perdido. Muitas questões do processamento auditivo. Tá? Então, a mãe dá uma informação, ela fala e a criança entende outra coisa. Ela ouve uma música, ela vai cantar a música, ela canta uma coisa que não tem nada a ver. Então, isso, numa idade precoce, começa a chamar a atenção. A mãe fala, esse menino é diferente, né? Então, com a aquisição da leitura escrita, tá? Que aí sim vai se estabelecer um diagnóstico. Porque até então nós estamos falando de um diagnóstico preventivo, uma pré-dislexia. Com o estabelecimento da leitura escrita, a coisa fica muito clara, porque esse indivíduo vai começar a trocar letras, esse indivíduo vai começar a ter um processo de leitura muito equivocado, tá? Ele lê o que não está escrito, e aí você tem graus, né, da dislexia, até chegar num grau grave que o indivíduo não se alfabetiza, tá? Uma mãe pode jurar, esse cara não tem uma inteligência normal, e tem